Olá, para quem está chegando, sejam bem-vindos, boa tarde. Você que está vendo a reprise, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, independente do horário que você está chegando. Eu resolvi fazer essa live aqui, então, para poder responder em vídeo muitas perguntas que vocês postaram de dúvidas sobre a semana de planejamento. Então, eu já respondi algumas em formato de texto, tanto na caixinha, quanto nas mensagens, quanto nos comentários, quanto nos comentários dos posts, mas eu achei que valeria a pena gravar uma live mesmo aqui. Então, essa live está começando agora, às 1h15, a estimativa é de duração de 1 hora, vou mantê-la gravada aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu deixei os comentários desabilitados por enquanto, para conseguir me concentrar nas perguntas que eu vou responder aqui. E aí depois, ao final da live, se der tempo, eu abro os comentários e leio perguntas de vocês aqui, porque eu acho que muitas perguntas que vocês colocariam aqui ao longo da live eu vou responder, porque são muitas perguntas parecidas nesse momento. Eu entendo que são muitas dúvidas similares para quem está chegando por aqui nesse momento. Eu vou só desligar o meu ventilador, porque eu não sei se ele está deixando barulho aqui no microfone. Pera aí, gente, rapidinho. Pronto, eu desliguei, né? Hoje o tempo está um pouquinho mais ameno em São Paulo, ainda bem, então eu consigo fazer a live sem o ventilador, apesar de ainda estar calor. Então vamos lá, vou começar respondendo aqui, acho que a dúvida principal, que é sobre quanto tempo as aulas ficam no ar, para que vocês possam assistir e reassistir quantas vezes vocês quiserem. A semana de planejamento é uma semana gratuita que a gente faz todos os anos, no início de dezembro. A do ano que vem já está prevista também, deixa eu ver direitinho a data aqui para vocês. No meu planner, ela já vai ser então nos dias 2, 3, 4 e 5 de dezembro do ano que vem, para quem quiser marcar na agenda. Então, todo ano a gente faz essa semana de planejamento logo no início de dezembro, que é antes da semana do Apocalipse. A semana do Apocalipse é aquela semana antes do pessoal sair de recesso e todo mundo quer resolver tudo. Então, eu faço logo no início de dezembro, que é a melhor época para fazer, realmente, sabe? E, bom, as aulas ficam disponíveis até amanhã, domingo, às 23h59. Foi a maneira que a gente encontrou de disponibilizar esse conteúdo para vocês e conseguir ficar aqui disponível também para responder as dúvidas. Por quê? Porque na segunda-feira a gente vai abrir as inscrições para a nova turma do Método Vida Organizada. Então, para quem quiser se organizar junto com a gente nesse programa online que a gente tem, a gente vai abrir as inscrições e aí eu preciso, né, e toda a equipe precisa se dedicar totalmente às inscrições dos alunos novos. Então, a gente aloca o nosso foco, né, de acordo com os projetos que estão acontecendo no momento. Então, por isso que a gente deixa as aulas da semana de planejamento gratuitas disponíveis até domingo, tá bom? Então, concentrem-se aí para conseguir assistir e reassistir as aulas até amanhã à noite, baixar os arquivos e exercícios que estão lá no canal do Telegram do evento, tá bom? Para quem quiser, no YouTube do Vida Organizada, as aulas estão lá e na descrição de cada aula, né, do vídeo, da gravação, tem o link do Telegram onde você pode entrar e baixar os materiais. Essa é a maneira que a gente encontrou de disponibilizar os materiais também. Eu entendo que algumas pessoas não têm Telegram, eu recomendo que vocês baixem o aplicativo só para baixar o material e depois excluam, tá? Porque essa é a forma que a gente está disponibilizando os materiais, é a única maneira de conseguir baixar. Bom, então eu vou começar aqui, eu vou entrar no YouTube para ver as dúvidas que foram postadas lá. E que foram as dúvidas que eu ainda não respondi, né? Então eu vou entrar aqui na semana de planejamento, aula 1. Vamos ver aqui as perguntas que nós temos. Tô olhando aqui, tá, gente? Peraí. Aula 1, aula 1. Tem uma pergunta muito boa aqui da Dirce. A Dirce falou assim: as minhas anotações acontecem em vários cadernos ou folhas. Eu perco muito tempo perguntando onde estão. Este é um ponto a ser trabalhado, onde anotar e como.
Dirce, essa é sempre uma questão, né? Na verdade, assim, todos os dias a gente lida com uma quantidade imensa de informações e materiais que chegam até nós. Então, tanto por e-mail, quanto por WhatsApp, quanto papéis que chegam em casa, conta, boleto, né, tudo. Assim como as anotações que a gente faz. Por exemplo, eu hoje na mentoria, né, hoje de manhã a gente teve um encontro da mentoria, e aí eu fiz várias anotações aqui no meu bloquinho, de coisas que eu capturei e eu preciso processar e organizar. Então eu acho que esse é um primeiro ponto. É muito importante que você tenha sempre com você um bloquinho genérico que você usa para anotações. Não, você não precisa se cobrar ter só um bloquinho. Claro que é uma boa prática que você anote tudo em um único bloquinho para facilitar a sua vida. Mas se você tiver algum lugar na sua mesa que você consiga reservar como caixa de entrada, como se fosse uma caixa de entrada de e-mails, só que física, para papéis. Se você tiver esse lugar, tem aquelas bandejas de papel ou bandeja que você usa para copo mesmo, que você é só um compartimento ou uma caixa, enfim, que você deixa na sua mesa para ser esse compartimento onde você acumula os papeizinhos. Então, se você não usa um único bloquinho, se você usa vários cadernos onde você faz essas anotações, essas capturas, não tem problema, contanto que você, toda vez que você capturar algo e você tiver algo para processar e organizar, você coloque ali nessa caixa de entrada física. Dessa maneira, tendo 1 ou 80 caderninhos, sempre que tiver algo a ser processado, você coloca ali que você olha e você sabe que tem coisa para processar. Então, o que eu recomendo é que você tenha esse espaço físico na sua mesa de trabalho, onde você coloca essas coisas para você processar, certo? Mas a boa prática, sem dúvida, é você ter um caderninho que você leve sempre com você para essas anotações rápidas, né? Que no dia a dia, às vezes a gente, tipo, eu tenho que. Vou falar para você, por exemplo, o que eu anotei hoje aqui no encontro da mentoria, né? Foram tantas coisas, por exemplo, eu preciso colocar dentro lá da mentoria a semana de planejamento, então eu falei para o pessoal que eu vou colocar lá dentro para eles, né, dentro da área do aluno, lá da mentoria. Então eu anotei isso. Eu coloquei aqui que eu preciso imprimir um negócio. Eu também anotei uma outra coisa que eu preciso começar a escrever, que me veio à mente enquanto eu estava na mentoria. Então não tem nada a ver com a mentoria, mas me veio à mente, eu anotei aqui. Se eu não anotasse, eu ia esquecer, ou então ia ficar pensando naquilo e me distraindo durante a mentoria. E eu anotei aqui 4 observações com relação ao pessoal da mentoria, que são coisas que eu quero fazer. Live que eu vou fazer com o pessoal para falar um pouquinho sobre como foi o ano, que eu acho que vai ajudar bastante aqui quem acompanha o Vida Organizada. Tem uma conversa com a Ju sobre o Notion, tem uma conversa com a Fabiola que ela se aposentou, então eu acho que vai ser uma live bem bacana da gente trocar uma ideia para ela contar um pouquinho como que foi o planejamento dela para aposentadoria. Tem uma live com a Elaine sobre como ela conseguiu lidar com um ano tão desafiador que ela teve. Então eu conversei com a galera e fui anotando essas coisas aqui. Uma vez que eu anote, eu pego isso aqui depois, né? E depois, quando eu falo, no próprio dia, e transformo isso em ações. Essas ações ou vão para minha agenda ou vão para minha lista de afazeres, que são as 2 ferramentas que eu recomendo que você utilize para gerenciar a sua rotina. Eu falei mais sobre isso nas aulas 3 e 4 da semana de planejamento, se você quiser conferir, tá? Então é assim que eu lido com as anotações. Agora, nada impede também, Dirce, que você categorize esses cadernos se você quiser. Então, por exemplo, suponhamos que você tenha um caderno que seja para essas anotações rápidas do dia a dia, que seja um bloquinho pequeno que dê para você levar na bolsa, no bolso da calça, para qualquer lugar que você vá. Você também pode querer ter um caderno maior, que seja um caderno que você use sempre quando você vai assistir uma aula, quando você vai assistir uma palestra, quando você vai participar de um curso, que é um caderno que você usa para anotar anotações de aulas. Tem gente também que gosta de ter um caderno para anotações de reuniões. Então, assim, o que eu quero te dizer não é obrigatório categorizar essas anotações quando você faz as anotações. Porque ali, às vezes, você só quer fazer notas rápidas. Mas se você quiser ter um caderninho para cada coisa, está tudo certo. Eu só não quero que você se confunda. Então, assim, se você tiver vários cadernos, várias fontes de anotações, ou anotou num guardanapo, anotou num post-it e não quer perder, tenha uma caixa de entrada física na sua mesa onde você agrupa todas essas capturas e aí uma vez por dia você dá uma olhadinha no que tem ali. Por exemplo, ontem eu fui num evento, né? Um evento de marketing que a gente está participando esse final de semana, e aí eu ganhei um caderno. E aí eu falei, vou usar o caderno para anotações, tá bom. E aí então eu fiz anotações no caderninho mesmo que eu ganhei do evento. Eu tô com um monte de anotações aqui dentro, né? E aí eu vou pegar essas anotações e eu coloco aqui na minha caixa de entrada física. Por quê?
porque eu sei que tem coisa aqui que eu preciso olhar. Então, eu não preciso lidar com isso agora, mas hoje, em algum momento do dia, quando eu for processar essa caixa de entrada, eu vou me deparar com essas informações que eu anotei nesse caderninho. Então, ele está ali, não importa que eu tenha vários caderninhos, eu sei que é algo que eu capturei e que eu preciso lidar. Eu estou fazendo uma transição agora para, em vez de ter um caderninho, eu estou fazendo com um fichariozinho, que é um fichariozinho assim, olha, que é um caderno criativo da Cícero Papelaria, a marca aqui, ó. Eu vi que eles tinham esse modelo A6 e eu fiquei curiosa e acabei comprando. Entendedores entenderão. E aí eu estou usando ele para algumas coisas. E uma dessas coisas é uma primeira divisória, eu estou usando para entrada. Então é onde eu coloco essas anotações aqui. E por que que isso é útil? Porque uma vez que eu faço as anotações aqui, então, por exemplo, né, eu fiz essas anotações aqui, aí eu abro aqui o fichariozinho, eu tiro essa folhinha que eu fiz a anotação, coloco na minha caixa de entrada e aí eu não preciso ficar carregando esse monte de peso aqui. Por quê? Porque são anotações que eu já fiz e eu não preciso usar essas páginas. Eu coloco ali, ó, então tá, então essas anotações aqui eu fiz, preciso processar. E desse modo eu fico com o meu caderninho aqui só com as páginas limpas, carregando comigo para não carregar muito peso. Então, essa é uma maneira de fazer também. Esses caderninhos que são modelo fichário, eles são muito bons para essas páginas temporárias, né? Que são coisas que a gente coleta, mas depois a gente não guarda. Já anotações tipo diário, essas coisas, pode ser legal fazer um caderno brochura, porque você pretende guardar, então ele tem que ter uma durabilidade maior. Enfim, me estendi aqui respondendo a pergunta da Dirce, mas eu acho que é uma pergunta que muitas pessoas fazem e que daí pode ter sido útil de ter falado para vocês. Então, deixa eu ver aqui na aula 2 perguntas do YouTube. Eu vou ver as do YouTube, depois eu venho aqui para as do Instagram, tá bom? Deixa eu ver aqui. Olha, uma coisa que suscitou muita dúvida foi quando eu comentei na aula 2, né, que quando a gente escolhe uma área para dar foco no ano, fazer uma, um detalhamento dessa área em sub-áreas e pensar em responsabilidades. Aí, por exemplo, o Felipe colocou aqui perguntando sobre trabalho e carreira, né? Você teria como dar um exemplo de responsabilidades e sub-áreas. E da mesma maneira que o Felipe perguntou, outras pessoas me mandaram mensagens também perguntando sobre outras áreas, como finanças, espiritualidade, família e por aí vai. E aí eu fiquei até repensando didaticamente se valeria a pena ter colocado esse slide nessa semana de planejamento, porque eu acho que é uma prática um pouco mais avançada, que talvez não fosse o momento de abordar. Então, o meu aprendizado como professora foi esse. Mas vou responder para vocês assim. Na verdade, quando você tem para todas as áreas da sua vida, você pode quebrar essa área em pedaços menores, no sentido de que cada área ali dentro vai ter várias coisas que você cuida delas, né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, quando eu falo em finanças, por exemplo, eu tenho várias sub-áreas dentro de finanças que eu sou responsável por. Então, contas, eu sou responsável pelo pagamento das contas, eu faço acompanhamento das receitas, das despesas da empresa, os pagamentos de salário, investimentos, os bens que eu posso vir a ter e por aí vai. Tudo isso é relacionado a finanças. São sub-áreas, digamos assim. Você pode ter essas sub-áreas em todas as áreas da sua vida. Então, no caso do trabalho, como o Felipe perguntou, é muito importante você se perguntar quais são as minhas responsabilidades no trabalho hoje. Então, por exemplo, eu, Thaís, eu sou pesquisadora, eu sou professora, eu sou escritora, sou criadora de conteúdo, eu também sou designer instrucional, eu tenho uma função como administradora da empresa, né, querendo ou não, eu preciso ser responsável por isso. Então, quando você pensa no seu trabalho hoje, quais são as suas atribuições? Porque geralmente, o trabalho acaba sendo, não que seja mais fácil, mas é uma coisa que fica um pouco é, mais gráfica da gente explicar. Por quê? Porque quando você se candidata a uma vaga de emprego, geralmente tem lá o descritivo da vaga, né? Por que a vaga é importante, o propósito dela, quais serão as responsabilidades, o que é esperado, habilidades requeridas. Então, imagine esse descritivo de vaga para as outras áreas da sua vida. Então, se você está falando, por exemplo, deixa eu pensar, saúde, quais são suas responsabilidades dentro de saúde? Você pode colocar lá seu sono, sua alimentação, atividade física,
entre outras coisas. Né? Cuidado com os dentes, com os ossos, com a pele, enfim, você pode colocar ali o que for importante para você. Então, não tem uma resposta 100% correta e pronta para todo mundo. Vai depender muito daquilo que você é responsável por dentro daquela área. E eu diria para vocês não focarem tanto nesses detalhes por hora, porque o mais importante nesse momento é compreender qual a sua relação de satisfação com as diferentes áreas da sua vida, de modo que você consiga planejar um ano que vem focando seus recursos de acordo com as suas prioridades. Eu acho bem legal que você faça, talvez, se você quiser, um mapa mental com as áreas da sua vida, de modo que você crie esse detalhamento. Eu acho que esse pode ser um exercício bastante interessante para você avaliar mês a mês, né, quais são as suas responsabilidades ali e o que você pode fazer a respeito, até mesmo para identificar projetos que você tenha. Mas esse eu acho que é um segundo momento, né, porque esse nível de detalhamento nem sempre você precisa ter, tá? Mas respondendo a pergunta do Felipe, é isso. A Priscila aqui no YouTube fez uma pergunta assim, ó. Thaís, eu tenho uma pequena empresa, um ateliê de moda sob medida e nela eu faço quase tudo. Eu sempre fico confusa no planejamento anual e na agenda. Se eu devo usar ferramentas separadas para a empresa e para a vida pessoal, o que você sugere? Vamos lá. Existem vários tipos de ferramentas. No caso da agenda, eu não recomendo que você separe, Priscila, porque a agenda ela não gerencia as áreas, ela gerencia o seu tempo de vida, você como pessoa. Então, independente das áreas e do tipo de trabalho que você é uma só. E é isso que a agenda gerencia. Então, eu não recomendo. Agora, nada impede que dentro da própria agenda você queira categorizar os compromissos de acordo com ou trabalho e vida pessoal, algo nesse sentido. Então, por exemplo, a agenda do Google ou a agenda do Outlook permitem que você crie categorias ou que você mude a cor dos eventos ou crie agendas internas, no caso do Google, né, para você fazer coisas diferentes. Então, eu recomendo que você faça isso se você sentir essa necessidade, mas que você use uma única agenda para você não se confundir. Porque, por exemplo, imagina só que você tem uma consulta médica. Então, a consulta médica numa quinta-feira à tarde. Isso entra, em teoria, na sua agenda pessoal. Se você tem uma agenda de trabalho, isso não influencia a agenda de trabalho também? Então, veja que não é prático você separar uma agenda pessoal de uma agenda profissional, porque diz respeito à sua vida. Então, uma coisa impacta na outra, porque é onde você está alocada no tempo e espaço. Então, não recomendo que você separe. A mesma coisa vale para a lista de afazeres, porque você vai ter um único lugar onde você coloca todos os seus afazeres, mas dentro dessa ferramenta você pode categorizar se for necessário. Então, eu recomendo que você tenha uma única ferramenta para cada uma dessas coisas, uma para agenda e uma para lista de afazeres, em vez de separar pessoal e profissional. E dentro dessas ferramentas você pode categorizar em pessoal e profissional se você sentir essa necessidade, tá bom? Ah, tivemos aqui um comentário assim, que a Jamile falou. Thaís, gostaria de escrever o quanto eu gosto e admiro o seu trabalho, mas essa observação preconceituosa a respeito dos coaches foi muito desagradável e desnecessária. O seu lugar já está garantido, você não precisa usar essas frases para chamar atenção nas redes sociais e nem para vender curso. O seu curso é maravilhoso e ninguém entrega tanto conteúdo. Até demais muitas vezes, mas você generalizou de um jeito muito negativo. Eu sou coach com muito orgulho e respeito todos os colegas que buscam melhorar a vida das pessoas. Jamília, eu entendo o seu comentário e eu também respeito. Eu acho que existem excelentes profissionais aí, como coaches, etc. Então, certamente, o meu comentário não se aplica a você. O meu comentário se aplica ao papinho furado de coach que muitas vezes os maus profissionais fazem. Então, realmente não se aplica aos bons profissionais, então não tem, assim, de verdade, não foi minha intenção que bons profissionais ficassem ofendidos, tá bom? Eu li seu comentário e respeito a sua crítica, eu acho que ela é muito válida, porém eu estava me referindo àquele papinho furado de pessoas que vendem, né, essas falácias de produtividade. Certamente não é o caso de profissionais bons assim como você, que gostam e têm muito orgulho e fazem o seu trabalho muito bem, tá bom? Eu quero até agradecer aqui a lição de casa que comentou, falando justamente o ponto, né? Ela falou assim: oi, Jamília, é uma pena que tenha visto o comentário da Thaís no sentido de chamar a atenção,
Quanto ao comentário, isso é uma verdade. Muitas pessoas estão ficando com problemas psicológicos sérios devido à abordagem desses profissionais, entre aspas. Pode ser que interpretou dessa maneira justamente por essa ser uma das estratégias de marketing deles. De qualquer forma, respeito sua opinião. É justamente isso, né? A gente lida, né, nessa época que a gente está vivendo, assim, com marketing digital e tal, com muitas pessoas que não têm qualificação, que não são profissionais e que acabam, né, se aproveitando de fraquezas das outras pessoas para poder vender cursos, para poder vender seus serviços e tudo mais. Então, eu estou me referindo a essas pessoas, a essas falácias de produtividade que são ditas, tá bom? Então, certamente não se aplica aos bons profissionais, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos para a aula 3, ver os comentários. Se tem alguma dúvida que eu não respondi. Eu faço esse adendo porque eu entendo como é, né, gente? A gente no dia a dia, cada dica de produtividade que eu vejo por aí que é de deixar o cabelo em pé. Então, enfim, acho que a crítica precisa ser feita também e aqueles que são bons profissionais sabem que são e essa crítica não se aplica a eles. Ah, muitas pessoas pediram que a gente lançasse um planner físico do MVO, que a gente fez a versão digital, né, e também fez no Notion. E esse é um plano que a gente tem há bastante tempo, gente. Só que, assim, eu cheguei a fazer muitas reuniões com várias empresas que fazem planners e tal, e a gente não conseguiu chegar num modelo que agradasse todo mundo, assim, e que fosse viável, etc, etc. Mas não tiramos isso do nosso radar. A gente quer fazer, a gente só não conseguiu fechar com uma empresa fornecedora ainda isso, tá bom? Deixa eu ver. A Juliana Cardoso. Alguém fere em GTD poderia me ajudar a fazer algumas correspondências? A agenda é o que eu vou usar para calendário, ok. E a lista de afazeres? Seriam as listas de próximas ações e de algum dia talvez? Ju, não sei se eu posso me considerar fera em GTD, mas vou responder. Mas, assim, o conceito de listas para o GTD, ele é muito claro. Né? Quando a gente fala em lista de afazeres, a gente está se referindo a listas de coisas que demandam ação. Sejam próximas ações, sejam projetos, seja algum dia talvez, que seria uma lista em espera. Então, quando você falar em lista, né, para o GTD, ele no próprio livro, A Arte de Fazer Acontecer, o David fala sobre a definição dele para listas. Então, sim, a agenda seria o calendário, né? E as listas seriam próximas ações, projetos, algum dia talvez, aguardando resposta que ele coloca também, tá bom? Perguntas. Olha só, né? Eu vou responder esse comentário aqui que a Daniela fez. O que me chamou a atenção e me deu motivação para vir comentar foi que eu não acredito que você colocou todes. A aula é boa e eu curti por isso. Mas infelizmente esse comentário descredibiliza as informações do vídeo, por se tratar de alguém que não valoriza o aspecto básico da língua portuguesa. Chamou minha atenção, eu posso ressaltar. Na verdade, assim, Dani, você sabe que eu sou pesquisadora, né? Então, sou muito ligada na vida acadêmica. Então, eu posso trazer aqui a visão acadêmica, que é realmente de quem estuda linguística e língua portuguesa de verdade, não nós que somos leigos, assim, né? E é consenso na linguística hoje que a língua portuguesa é uma língua viva. Então, da mesma maneira que a gente não fala voz mercê, a gente fala você hoje em dia, existem vários aspectos da linguagem que são adaptáveis. E, na verdade, falar todes significa uma escolha editorial minha de ter uma linguagem inclusiva. Então, é uma escolha editorial, simplesmente, tá bom? Eu acho que. Eu não sei. Eu não consigo compreender como alguém se sente ofendido pelo uso de uma linguagem inclusiva. Se não se aplica a você, tá tudo bem. Mas eu fico me perguntando por que é ofensivo a gente querer usar uma linguagem inclusiva. Ela não é um aspecto básico da língua portuguesa. Na verdade, o aspecto básico da língua portuguesa é compreender que a linguagem ela tem um viés, né, feito
nas editorias, até dos próprios dicionários e tudo mais, e a gente compreender que a língua é uma linguagem viva. Isso é o aspecto básico da língua portuguesa, assim de qualquer outro idioma. Então eu faria só essa breve correção, assim, porque eu acho que vale a pena explicar caso alguém também tenha essa questão. Nas minhas aulas, eu sempre vou buscar ser o mais inclusiva possível. Eu acredito nisso como filosofia de vida, tá? Na aula 4, vamos ver aqui quais são os comentários. Se tem alguma dúvida que eu não respondi no YouTube. Amo o papel mais que o próprio Dwight Schrute, é ótimo. Amo o Dwight, gente, do The Office. Deixa eu ver. Ah, ótimo. A gente tem uma pergunta aqui. Joana Mendes. Thaís, você poderia, por favor, dar exemplos de foco da semana? Eu não estou conseguindo visualizar o que colocar ali. Vamos lá. Como eu comentei na aula 1, todo planejamento faz parte de um planejamento maior. Quando a gente está falando do planejamento da semana, e eu recomendo que vocês escolham um foco para cada um dos seus projetos para aquela semana, eu estou pensando no seguinte. Você fez o seu planejamento do ano, com base no seu planejamento de vida e em outros aspectos, e você então fez o planejamento dos trimestres, chegou no planejamento do mês, quando você fez um recorte das prioridades do seu projeto para aquele mês. Da mesma maneira que você fez esse recorte das prioridades para o mês, você pode fazer o recorte do foco da semana. Então, significa assim, você analisar cada um dos seus projetos, revisar os seus projetos e se perguntar o que eu posso fazer com relação a esse projeto essa semana. E tem projetos que às vezes você não vai conseguir fazer nada com relação a ele naquela semana, então ele não vai ter foco algum. Mas existem projetos que você pode querer dar um foco. Então, eu vou trazer um exemplo, eu acho que eu até dei ele na aula, mas acho que é um exemplo bem prático, assim. Que eu coloco que, por exemplo, uma prioridade para o meu mês de janeiro é organizar a volta às aulas do Paul, meu filho. E aí eu me pergunto assim essa semana, com relação a isso, tem algo que eu posso dar foco essa semana? E sim, eu tenho que comprar os livros, encomendar os livros dele, porque demora um pouquinho para chegar, então eu posso já encomendar os livros. Então, com relação à volta às aulas, é isso que eu posso fazer. Logo, esse é o meu foco da semana para esse projeto. Então, você pode fazer esse foco da semana para todos os seus projetos. Né, que é uma maneira de você chegar ao final com uma lista de coisas que são o foco dessa semana e que podem ser a sua fonte de referência para escolher o que você vai executar no dia a dia, de acordo com o que é prioridade para você. Então, esse foi um exemplo, tá bom? Suponhamos, Luciana, que você tenha como uma prioridade do mês implementar um hábito que seja caminhar todos os dias. Esse é um bom hábito, digamos assim, você quer implementar esse hábito. E aí você fala, tá, com relação a esse hábito, meu foco essa semana vão ser 2. Primeiro eu preciso providenciar um bom tênis para caminhada, porque eu não tenho, então esse é um foco, você anota. E a outra coisa eu quero caminhar todos os dias na hora do almoço. Então você vai ter 2 focos com relação a esse projeto essa semana. Olha só que interessante. Um que é uma ação mais pontual, que é você comprar o tênis, e a outra você de repente inserir na sua agenda ali o momento da semana que você quer fazer essa caminhada. Tá? Então são exemplos de foco da semana. Nada impede também que quando você olha a sua semana como um todo planejada, você perceba que ela tem meio que um foco principal. Então você pode ter um foco principal também, que você pode até colocar no topo ali do seu planner, algo nesse sentido, falando, nossa, o foco da minha semana, né? Eu sempre brinco que essa semana antes de entrar em recesso é a semana do apocalipse. Então meu foco é sobreviver à semana do apocalipse com saúde. Então eu acho que esse é um bom foco para ser colocado assim para a semana como um todo. Por exemplo, na minha semana passada o foco foi a semana de planejamento, né? Então eu sabia que por mais que eu tivesse outras atividades para fazer e tivesse outros focos nos meus projetos, o meu foco para a semana como um todo era a semana de planejamento, era onde eu estava com a minha cabeça. Então isso me ajuda a entender algumas coisas. Por exemplo, eu recebi muitas demandas dos palestrantes e tal, né, sobre o nosso evento de janeiro. E eu falei, gente, ó, essa semana eu tô focando na semana de planejamento, na semana que vem eu entro em contato com vocês com mais detalhes. Aguenta firme aí 2, 3 dias que eu já falo sobre isso. Então, quando você atribui um foco geral para essa semana, isso te ajuda também a equilibrar algumas coisas. Eu costumo muito falar isso, assim, né, para as pessoas que convivem comigo. Eu falo assim, isso aqui é um problema para a semana 41, não um problema para a semana 39. A gente está na semana 39, terminando hoje, né?
Amanhã a gente começa a semana 40. Isso aqui é um problema para a semana 40, não vou me preocupar com isso essa semana. Por isso eu gosto de falar os números das semanas, porque eu me organizo mentalmente com isso. Então esse foco da semana, ele serve justamente para que você tenha em um único lugar, e pode ser o seu planner, isso, uma lista das coisas que você colocou como foco para a sua semana em questão. Então, é isso, tá? Respondendo. Então, eu respondi aqui as dúvidas do YouTube que eu ainda não tinha respondido, e agora eu vou abrir aqui no meu Instagram para ver alguma pergunta, porque todas eu já respondi, né? Mas eu quero ver se tem alguma coisa que eu não respondi. Ó, a Tânia mandou uma mensagem para mim, respondendo um story que eu falo. O story foi uma pergunta sobre objetivos de médio e longo prazo para a área equilíbrio emocional. E que aí eu respondi assim, olha, veja, você não precisa se preocupar em criar objetivos para a área equilíbrio emocional ou para qualquer área da sua vida. Porque o grande lance com objetivos, eu acho que o que causa muita ansiedade, e eu até brinquei com o negócio do papinho coach, é essa coisa de você tem que ter objetivos, sabe? Assim, fica forçando a sua barra para objetivos. E eu não acho que a gente tem que forçar. Eu acho que a gente, vivendo a nossa vida, a gente percebe, poxa, eu quero ter isso. E quando a gente tem essa percepção que nasce do autoconhecimento, a gente fala, eu tenho um objetivo. A partir do momento que você tem um objetivo, identificá-lo já é muito bom, porque às vezes saber o que a gente quer fazer é o mais importante, né? É o que mais falta, o que mais é importante. Uma vez que você identifique que você tem um objetivo, aí você fala, tá, agora eu consigo planejá-lo. Quando que eu quero fazer isso? É em curto, médio ou longo prazo? Né? Uma vez que você tem esse objetivo, você pode planejá-lo. E aí existem muitas ferramentas de planejamento, como essas que a gente viu na semana de planejamento, que permitem que a gente faça esse planejamento em si. E aí, a partir desse story, a Tânia mandou assim: Ixi, e quando a gente não tem autoconhecimento para perceber os objetivos? Eu acredito que todos devam ter e simplesmente não se dão conta deles ou não sabem acessar isso. Seria uma possibilidade? Sem dúvida. Por isso que eu falo, eu até fiz um post ontem sobre isso, né? Que o autoconhecimento é uma coisa que a gente pode colocar no nosso radar todos os dias. É só a gente prestar atenção na gente mesmo. A gente se desconecta tanto da gente mesmo pela correria do trabalho, né, pela sobrevivência na rotina, que a gente se desconecta. Por isso que eu voltei a fazer há alguns anos e eu recomendo todo mundo que faça uma espécie de diário, sabe? Para poder anotar percepções, para poder anotar um pouquinho como está se sentindo. Porque isso é muito importante. Quando você começa a pensar, estou passando por tal coisa, anota, escreve sobre isso para poder fazer um registro, porque quando você escreve, você meio que força gentilmente o seu cérebro a organizar essa informação com mais clareza para que você consiga, então, para que você consiga ter um pouco mais de clareza sobre o que você está pensando, sobre como você está se sentindo e tudo mais. E essas reflexões vão te ajudar a perceber coisas que você quer para a sua vida. Né? Às vezes uma conversa vai fazer você perceber alguma coisa que você quer para a sua vida. Né? Eu tive uma conversa muito significativa de ontem para hoje que me fez perceber muitas coisas que eu quero para minha vida, assim, que eu não é que eu não tinha no meu radar, mas eu não estava talvez prestando atenção. E aí, a partir dessa percepção, eu consigo pensar, nossa, que legal, temos algum objetivo aqui agora juntos, né? Então, isso é muito bom, tá? Então, eu acho que existem exercícios de autoconhecimento e esse do diário, ele é subestimado. E eu recomendo todo mundo que faça, porque é bem legal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tô aqui procurando perguntas, tá, gente? Peraí. Muitos agradecimentos, obrigada, gente. Eu recomendo que você veja o post que eu fiz ontem aqui no Instagram, que é qual foi seu principal insight na semana de planejamento. A gente teve até agora 28 comentários e todos os comentários são incríveis, são aprendizados, né, e ensinamentos para você. Então, dá uma olhadinha, porque eu acho que você pode aprender com os insights de outras pessoas, tá bom? Vamos ver lá se temos mais perguntas.
Deixa eu ver aqui. Eu queria comentar algumas perguntas que foram feitas aqui, tá? Por exemplo, a @trate-se melhor, ela falou assim: eu gostaria de saber mais sobre como fazer as revisões e também não enrolar muito nisso nem se perder do objetivo, saber fazer adaptações. Obrigada, Thaís, Malu e equipe. Obrigada, querida. E aí eu coloquei duas coisas na resposta, daí eu vou explicar melhor no vídeo, que eu acho que pode servir para outras pessoas. A melhor maneira de você não se perder fazendo uma revisão é você atentar para o fato de que na revisão você está revisando e não executando as coisas. O que acontece é que quando a gente revisa pode dar uma vontade de sair fazendo as coisas, sabe? Tipo, ir trabalhando nas ações dos projetos e planejamentos. Então, o que eu recomendo para você? Quando você estiver revisando, lembre-se que é bater o olho, é revisar. Se você identificar alguma ação, alguma coisa que você tem que fazer, anota no seu bloquinho de notas, em vez de sair fazendo. Porque senão a sua revisão fica infinita. Essa é a primeira coisa. E aí, para facilitar o seu processo de revisão, você pode criar uma checklist. Tipo, qual que é o meu passo a passo da revisão? É revisar os projetos, revisar o planejamento, revisar... Né? Fazendo essa checklist, isso te ajuda a ter um foco na revisão para ela não demorar muito, tá bom? Então, essa foi a resposta que eu dei, explicando melhor em vídeo. Olha, a Bruna postou assim: eu não entendi bem como conciliar o uso do planner semanal com a agenda do Google, por exemplo. O ponto é escolher um ou outro ou conciliar ambos? E se for para conciliar, como? Então, olha só. Lembra que eu falei na primeira aula que todo planejamento é opcional? Pois é, porque assim, muitas pessoas não precisam de planejamento. Elas precisam só ter as informações organizadas. Então, olha só. Se você tem uma agenda onde você consegue organizar as suas informações, se você tem uma lista de afazeres onde você consegue listar tudo o que você tem para fazer, se isso estiver revisado, atualizado e você tiver uma boa prática de organização assim na sua rotina, muitas vezes você não precisa fazer um planejamento adicional. Basta você consultar essas ferramentas e executar a partir do que está ali. O planejamento, ele vem para você desenhar uma forma de fazer com base nessas informações organizadas. Então, assim, se você olha que você tem, por exemplo, uma aula na quinta-feira na faculdade, você tem que ler um texto para essa aula, você pode querer se planejar para ler esse texto, sei lá, na terça-feira, por exemplo, tá bom? Thaís, no MVO, o MVO ele é essencialmente um método, ele é um método de organização e produtividade, sem dúvida, mas ele é muito baseado em planejamento, porque eu acredito no poder do planejamento. Tá? Então, para mim, eu acho muito importante planejar, porque eu acho que quando a gente planeja, a gente consegue antecipar algumas coisas e a nossa vida fica muito mais tranquila. Nesse caso, então, o que você pode fazer? Existem duas maneiras, tá, Bruna? Ou você pode usar a sua própria agenda para fazer esse planejamento, e aí se você for usar a sua agenda, o que eu gosto de recomendar sempre é que você use uma cor diferente para os compromissos de planejamento, para que você saiba que eles têm uma flexibilidade maior. Porque veja, uma coisa é você ter um agendamento na quinta-feira da aula na faculdade que você tem que estar lá. Aí, tipo, os seus compromissos na agenda podem estar em azul. Outra coisa é você inserir na terça-feira à noite que você quer ler o texto para a aula de quinta. Você percebe que é um compromisso com você mesma que tem uma natureza diferente daquele, que é uma aula que vai acontecer em tal momento que talvez você nem tenha controle sobre o horário. Já o planejamento da leitura do texto é um compromisso seu, então ele tem mais flexibilidade de mover. Então, o que você pode fazer? Eu recomendo que você coloque uma cor diferente, de repente um branquinho, um cinza claro, algo nesse sentido que diferencie, que te mostre que aquilo é uma informação planejada por você e não uma informação organizada. Caso você não queira fazer dessa maneira, na própria agenda, aí você pode ter um planner. E aí nesse planner você começa colocando as informações organizadas nele para depois montar esse planejamento em cima. Eu falo isso porque muitas pessoas gostam de ter o planner em formato de papel. Então, se for o seu caso, aí você faz dessa maneira. Mas se você acreditar que não é necessário fazer, você não precisa fazer. Então, veja que a gente tem três cenários. O primeiro cenário que é, eu tenho a minha agenda e minha lista de afazeres organizadas e isso basta para mim, para eu conseguir executar no dia a dia. O segundo cenário é, eu quero planejar as minhas informações, mas eu não quero usar uma ferramenta a mais, então eu vou planejar na própria ferramenta que eu tenho, eu só vou usar cores diferentes para diferenciar o que é uma coisa planejada de uma coisa organizada.
ou você pode querer separar a ferramenta de organização da ferramenta de planejamento. Não tem um modelo mais certo do que o outro, tem aquilo que faz mais sentido para você. Beleza? Como eu falei sobre a gente abrir as inscrições para a nova turma do Método Vida Organizada segunda-feira, eu estou recebendo muitas dúvidas de alunos perguntando sobre migração de uma turma antiga para uma turma mais recente e tal. Vocês podem entrar em contato diretamente com a nossa secretaria, com o suporte, que é suporte@vidaorganizada.com. Não usem o link que a gente vai mandar na segunda, que esse link ele é o valor para quem está comprando o curso do zero, para quem não é aluno. Você que é aluno paga uma taxa de migração, que é um valor mais simbólico e tal. Então entre em contato com a secretaria para que você tenha acesso a essa migração. E não precisa nem ser na segunda, pode ser depois, tá bom? Nessa semana a gente abre as inscrições, a gente deixa por um período restrito para a gente conseguir se organizar. Então eu já vou planejar a aula inaugural da turma nova e tudo mais para a semana que vem. Então fiquem ligados aí, tá? Aliás, se você quiser fazer o curso e quiser pagar mais barato, entra no grupo VIP, que eu deixei o link aqui no meu perfil, porque lá eu vou abrir as inscrições 1 hora antes, para garantir a vaga de quem está interessado realmente, e com um desconto adicional de R$ 500. Então, se você realmente tem interesse, eu acho que não tem por que você ter esse gasto a mais, tá bom? A Lê G. Pacheco perguntou: Oi, Thaís, uma pergunta boba, mas fiquei com essa dúvida. A visão semanal do Planner é a agenda? Só coloco lá essas 4 coisas que você falou? Sua pergunta não é boba, Lê, e eu fico muito feliz que você faça, porque me ajuda a explicar isso melhor de uma próxima vez. Então, obrigada por ter feito a pergunta. Então, foi como eu falei na resposta anterior, para a Bruna. A sua agenda, né, é onde você organiza as informações, e aí eu falei que são 4 tipos de informações, né? Compromissos, lembretes, ações pontuais e ações de rotina. Uma vez que você organiza essas informações na agenda, né, a agenda por si só pode se bastar para você, mas se você tiver necessidade de planejar essas atividades, você pode fazer esse planejamento ou num planner ou na própria agenda usando cores diferentes, tá bom? A Sagrado Entrelaçado Joias perguntou: Oi, Thais, fiquei curiosa como está a sua agenda hoje em relação às categorias. Você ainda utiliza essas 4 categorias que você citou? Sim, utilizo assim, que foi o que eu formalizei com o método Vida Organizada e para mim funciona muito bem também. A Margarida 6029 perguntou: Na lista de projetos, quando num determinado mês eu sei que não vou conseguir fazer nada com um projeto em andamento, ele passa para o projeto em espera? Ou em espera só aqueles que eu ainda nem comecei? Não, você pode deixar, é uma lista dinâmica, né? Então é até bom que você consiga fazer essa mobilidade o tempo todo entre o que está em andamento e o que está em espera, porque aí isso te ajuda a focar mais no que está em andamento. De modo geral, o que está em andamento é aquilo que você já consegue tocar de alguma maneira. E o em espera é porque realmente você precisa deixar em stand-by para focar em outras coisas. E já aconteceu muitas vezes comigo de eu estar tocando um projeto ali, mas chega num determinado momento do ano que eu falo: não, peraí, eu preciso deixar isso aqui em espera um tempo e depois retornar, porque eu não vou conseguir focar nisso agora. Então a ideia é ser uma lista dinâmica, sabe? Uma coisa bem orgânica mesmo. E ela também perguntou assim: sobre os lembretes, como por exemplo, planejamento mensal todo dia 15 do mês. Vale a pena usar o Google Tarefas ou é melhor criar uma agenda, lembretes e informações? Quando usar o Tarefas do Google? O Tarefas do Google pode ser como uma lista de afazeres. Então, se é um lembrete com uma recorrência semanal, mensal, etc., eu recomendo o Google Agenda mesmo, tá? Melhor maneira de fazer. Vamos ver mais perguntas. A gente já... Não, a gente não deu ainda 1 hora de live. Vamos continuar aqui então. A Jornal da Mi perguntou assim: Amei, é a primeira vez que participo, sou 100% do papel. Tô querendo organizar entre um diário, o planner de vocês e o bullet journal. O que você acha? Sei que fazer a lista de projetos no digital facilita a mudança e recolocação, mas eu já tentei o digital outras vezes e não rola. Ansiosa para amanhã, será a primeira vez que planejo o ano, obrigada. Mi, em primeiro lugar, obrigada
né? Fico feliz que você tenha gostado, continue aí com a gente. Eu falei que você pode fazer no papel de boas, né? E vou reforçar aqui a resposta. Então, isso é uma coisa que acontece muito, sabe? Por mais que eu coloque assim, o digital tem vantagem por isso, isso e aquilo, muitas pessoas falam, tá, mas eu não gosto, eu prefiro papel. E tá tudo bem, né? Eu acho que esse é o grande lance. A melhor ferramenta de organização é aquela que você usa, é aquela que é natural para você, aquela que não parece que você está forçando a barra para aprender uma coisa que não faz sentido. Então, se para você funciona melhor, se quando o bicho pega, você sempre abre o seu caderninho e começa a listar as coisas que você tem para fazer, é porque provavelmente o papel funciona melhor para você. Então, considere isso, porque pode ser uma boa, tá? Então, não é porque no digital tem 1000 vantagens que você não pode usar no papel. O papel também tem 1000 vantagens, muitas, tá? Então, eu recomendo que você faça assim. Acho que é útil, é bom. Deixa eu ver. A Laís Sanches perguntou: os objetivos de longo, médio e curto prazo eu devo definir só para a área de foco? Então, nesse momento da semana de planejamento, eu recomendei que você fizesse esse exercício para a área de foco, porque não daria tempo da gente fazer para todas. Mas certamente é muito legal fazer para todas. Então, assim, num segundo momento, eu não quero que você faça para as outras antes de fazer para a área de foco, tá? Então, faça primeiro para a área de foco, até para você aprender a fazer e também porque você está nesse momento que é de refletir sobre o que é prioridade para você pro ano em questão para essa área. Mas aí depois você pode fazer para as outras, é uma ótima prática, inclusive. E eu aproveito até para já dar um spoiler, que a partir de 2024 a gente vai começar a trabalhar uma área da vida por mês no conteúdo do canal. Tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube, na nossa comunidade, no nosso curso, nas mentorias, tudo. Então, isso talvez facilite para vocês fazer isso que eu estou falando. Então, por exemplo, em janeiro a gente vai trabalhar a área plenitude e felicidade. Então, a gente vai falar, tudo que diz respeito a essa área, a gente vai falar em janeiro. E aí pode ser uma boa orientação para você pegar e falar, vou fazer o meu exercício de curto, médio e longo prazo para essa área. Tá? Então, acho que isso pode ajudar vocês, assim, como uma orientação. Então, se vocês gostarem dessa ideia, deixem um coraçãozinho aqui na live. Pois bem, deixa eu ver. Tá. É engraçado porque quando eu vou responder em texto, né, às vezes eu respondo assim, de uma forma muito pragmática e objetiva, porque é tanta resposta que eu não consigo responder tudo com a quantidade de texto que eu gostaria. Então, o bom de fazer uma live assim, né, respondendo as perguntas, é poder responder com um pouco mais de cuidado. Então, a Mi Schwenk falou, Thaís, a área que eu mais gostaria de focar em 2024 é carreira, porque eu preciso fazer uma transição, encontrar propósito, me aperfeiçoar para ter mais recursos e assim conseguir resolver todas as outras coisas em outras áreas da minha vida. Essa seria a de maior impacto, porém, estou desempregada e em afastamento do INSS por depressão. Eu não posso gastar recursos com aquilo que hoje é minha maior necessidade. Como fazer? Ai, capitalismo, né? Sempre fazendo isso com a gente. Que doideira, né? Poxa vida. Então, em primeiro lugar, né? Foca em ficar bem. Eu acho que esse tem que ser o seu foco e eu acho que você já está fazendo isso, né? Você já está afastada, você deve estar se tratando, então esse é o principal. E lembre-se que quando a gente está num momento como esse, né? Pode ser muito difícil conseguir pensar nas coisas, especialmente ter perspectiva. Então, eu acho que só o fato de você estar querendo pensar nisso é uma grande conquista. Parabéns por isso, mesmo, tá? Eu respondi aqui para você que foque no que você pode fazer no momento. E eu gostaria que você levasse essa reflexão para um nível mais profundo, né? Porque, por exemplo, você está desempregado e em afastamento do INSS por depressão. Quais são as coisas que você pode fazer nesse momento? Você pode focar no seu tratamento, e de repente você pode fazer alguns planejamentos pensando na sua vida mais em curto, médio e longo prazo, efetivamente. Você não sabe qual vai ser o seu trabalho, você não sabe qual vai ser o seu emprego, você falou que você está em transição, que você quer encontrar propósito. Eu acho que tudo isso são muitos exercícios de autoconhecimento e de planejamento que você pode fazer nesse momento, enquanto você procura uma nova colocação profissional, se for o caso. Né? Porque também pode ser que você não esteja focando nisso porque você está focando na sua recuperação por estar afastada. Então foque nessas coisas que você pode fazer no momento. Não, não se preocupe com coisas que você não consegue resolver agora, porque isso pode acabar sendo até estressante para você, especialmente nesse momento que você está vivendo lidando com uma depressão. Tá? Então eu acho que só isso que você colocou já é bastante coisa para você pensar no momento
E pegue leve com você mesma, sabe? Não fica se cobrando definir coisas nesse momento que você tá, sendo que o seu objetivo agora é você ficar bem. Então foca nisso, você tá aí no caminho certo, tá? E parabéns por estar pensando nessas coisas, você já tá conseguindo pensar nessas coisas, isso é muito bom. Então eu espero que você fique bem e espero aí que a semana de planejamento tenha te ajudado a fazer algumas dessas reflexões, tá? Deixa eu ver. Ah, eu queria comentar aqui, ó. Não é bem uma dúvida, mas eu queria comentar isso porque eu acho que outras pessoas podem ter essa questão, que a Lê Copeiro falou. Oi, eu entrei ontem na semana de planejamento e comecei meus exercícios. Como faz quando na roda da vida nenhuma está com a nota boa? Precisaria dar atenção a tudo, ela com o emojizinho chorando, né? Aí o que eu falei pra ela foi que ela precisa começar por algum lugar e também pra ela verificar se ela não tá se cobrando muito também. Geralmente, quando eu recebo pessoas novas aqui no Vida Organizada e a gente começa a falar sobre essa avaliação, eu vejo que as pessoas, especialmente mulheres, se cobram muito quando fazem essa primeira análise da roda da vida, colocando nota baixa em tudo, porque não estão satisfeitas com nada. Eu vejo que isso, infelizmente, é muito comum. Então, a primeira coisa, né, pode ser que você esteja se cobrando muito. Então, observe-se, tá? Talvez fazer alguns exercícios, como a gente fez, de autoconhecimento, especialmente na aula 1, para revisar o ano, podem te ajudar a perceber que você fez bastante coisa esse ano. E aí, aos pouquinhos, à medida que você for tendo essa compreensão, você vai ver que o seu nível de satisfação com relação às áreas vai mudar. Então, eu também compreendo que é comum que nesse início a gente não esteja satisfeito com nada. Mas, assim, é isso que eu falei também: você tem que começar de algum lugar. Você precisa começar de algum lugar. Então, tá bom, você não está satisfeita, você deu nota baixa para todas as áreas, então vamos começar? Vamos começar? Então, escolhe uma para você dar um foco maior em 2024, sabendo que você vai ter prioridades para as outras áreas também. E aí você vai resolvendo aos pouquinhos, tá? É isso, a sua vida não se tornou nesse nível de satisfação que você está colocando da noite para o dia. E também não vai ficar 100% de satisfação do dia para a noite, mesmo porque o que seria 100% de satisfação? Não tem isso, né? A gente nunca está 100% satisfeito. Mas aí, é isso, você tem que começar por algum lugar, tá? Então começa dessa maneira, que daí dessa maneira, aos pouquinhos você vai vendo evolução e você vai sentindo que você está se sentindo mais satisfeita com relação a essa área, tá? Ah, e essa pergunta aqui é muito comum também, que a Verônica Cristo fez. Thaís, destralhar a casa entra em qual área da roda da vida? E a reforma de um cômodo da casa? Gratidão pelas aulas, conteúdo excelente. Obrigada, Verônica. Olha, a roda da vida, ela diz respeito a você como indivíduo. A casa é um local, é um espaço. Então você precisa entender como é a sua relação com a casa, porque, por exemplo, todas as áreas da vida se relacionam com a casa. Quando eu falo em lazer, por exemplo, as minhas atividades de lazer, a maioria eu faço dentro de casa, tirando viagens, né? Mas minhas atividades de aquarela, tocar instrumento, etc., eu faço dentro de casa. É, família, espiritualidade, estudos, saúde, tudo está dentro de casa, tá bom? Então, quando você fala, por exemplo, destralhar a casa não entraria talvez em plenitude, talvez entrasse em família, talvez entrasse em equilíbrio emocional, vai depender de como você encara o destralhe da casa. Então, olha que reflexão legal que a gente está fazendo. Não se trata só de uma atividade física de destralhar a casa, mas é refletir sobre por que você está fazendo isso, por que isso é importante para você. O mesmo vale para a reforma de um cômodo. Você está querendo, de repente, reformar a sala para fazer um home office, então isso diz respeito à sua carreira, por exemplo. Diz respeito à sua família. Tá? Então você pode, não importa tanto onde você vai encaixar, não é esse o ponto. A gente divide as áreas da vida para ficar uma forma mais didática da gente pensar sobre aquilo que a gente quer fazer. Mas não é que você tem que encaixar as coisas numa área da vida ou não, sabe? Tá? Então espero que isso faça sentido aí para você. São muitas perguntas sobre hábitos, né? Como implementar hábitos, se implementar hábito é um projeto. De modo geral, para mim, quando um hábito ainda não está implementado, ele sempre vai ser um projeto. A grande questão é que um hábito pode fazer parte de um outro projeto maior, então depende. O que eu recomendo realmente, eu falei nas aulas 3 e 4, é que você
escolha um hábito para você implementar por mês, até para você ter um foco, uma prioridade com relação àquilo. E aí dessa maneira você consegue fazer um acompanhamento melhor todos os dias de se você está implementando esse hábito ou não. E aí ao final de um mês você analisa se você acredita que esse hábito está implementado e basta mantê-lo no próximo mês e colocar outro, ou se você vai repetir até você considerar que esse hábito foi realmente implementado. Bom, eu acho que é isso, gente. Deixa eu ver. Ah, tá. Peraí que tem mais. A Carol, Baião de 1, amei. Que login legal. Pergunta: no planejamento semanal, às vezes eu tenho dificuldade de escolher quais tarefas eu vou fazer naquela semana. Eu organizo as tarefas no Notion e os projetos também, e são muitas coisas. Eu fico que nem uma barata tonta sem saber quais tarefas sem prazo escolher para colocar no planner. Você teria alguma dica para ajudar nesse processo? Bom, foi basicamente o que a gente falou nas aulas da semana de planejamento, né? Mas basicamente assim, você tem por isso que muitas pessoas acabam se bagunçando porque misturam organização com planejamento. Então, quando você tem uma lista de projetos organizada numa ferramenta e você usa essa lista de projetos organizada para se basear para fazer planejamentos, muda mentalmente a coisa, fica mais claro de entender. Então, veja, Carol, você vai ter a sua lista de projetos organizada no Notion. Você olha para essa lista de projetos e aí você consegue planejar, por exemplo, as entregas para os trimestres, as prioridades do seu mês em questão para cada um dos projetos. A partir dessas prioridades do mês em questão, você pode, semanalmente, definir o foco da semana para cada um dos seus projetos, para cada uma dessas prioridades. Com isso, você vai ter uma lista planejada com o seu foco da semana, que é o que você vai trabalhar diariamente para executar aquilo que for mais prioritário para você. Essa é a dica, que na verdade é um processo, é um método, tá bom? Bom, espero ter ajudado. Eu estou vendo que tem um balãozinho aqui na live que é de perguntinhas e eu acho que tem perguntas aqui. Então, olha só. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ah, não pode mostrar na tela, entendi. Tá, então eu vou ler aqui as perguntas de vocês. A filha da cabocla perguntou: você pode repetir aqueles 4 pontos de organização da rotina? Eu vou evitar repetir coisas da live porque a live fica gravada, então daí eu recomendo que vocês assistam depois e peguem o ponto exato, tá? Que em vez de repetir, para não ficar repetitivo para quem está assistindo a live desde o início. A Alane perguntou: perdi a semana, como consigo a roda da vida? Ainda estão disponíveis as aulas, estão no YouTube até amanhã de noite, tá bom? Alane, daí na descrição do vídeo de cada uma das aulas você encontra os links para acesso aos materiais. A F. Nanda Moura falou: eu já desisti de me organizar, parece que quanto mais eu tento, mais me enrolo. Você sabe, Fernanda, que eu estava falando isso na mentoria hoje com o pessoal, falando assim: nossa, tem muita gente que já tentou tantas coisas para se organizar que meio que considera uma batalha perdida. Tanto que daí eu chamei uma mentoranda minha, que é a Elaine, que ela passou por maus bocados esse ano e ela tá chegando nesse final do ano plena, assim, sabe? Tipo, conseguiu organizar a vida. E eu acho que essa live com ela vai ser muito legal, porque ela vai contar um pouquinho como foi esse processo do ano para ela e como que ela conseguiu chegar até aqui, onde ela tá se considerando, quando ela tá se considerando mais organizada. Então não desista, sabe? Eu acho que o grande ponto é: a gente não pode focar na organização pela organização, porque senão a gente perde mais tempo organizando e planejando do que efetivamente fazendo as coisas. Quando a gente faz um planejamento de vida e de ano com base no autoconhecimento, que foi o que a gente fez essa semana, a gente consegue ter uma percepção melhor do que é prioridade para a gente. E o foco não está na organização em si, mas é a gente conseguir viver essa vida de uma maneira alinhada aos nossos valores, alinhada a quem a gente é, ao que a gente quer, e com tranquilidade, com calma, tá? Então, assim, a gente sempre tem que começar de algum lugar, e a gente não pode querer que a nossa vida mude completamente de um dia para o outro, tá bom? Então, o que eu quero te dizer é: foca em uma coisinha de cada vez, pega uma coisa que você ouviu hoje, que faz sentido para você, e implementa. Isso vai fazer mais sentido, tá bom? Do que simplesmente você olhar esse todo e falar: putz, eu não consigo fazer isso, então nem começo. Isso é uma mentalidade, eu não sei se é o seu caso, mas muitas vezes é a mentalidade de uma pessoa que tem um perfeccionismo muito forte.
Por isso que eu sempre trago a máxima de que o feito é melhor que o perfeito não feito. Então, às vezes você só precisa começar a fazer e depois você vai melhorando, tá bom? A gente tem um comentário da Lívia Ribeiro Basso assim: não entendi por que fazer a relação direta da depressão dela com o capitalismo. O fato de estar afastada do trabalho não significa que ele é a causa. Lívia, bom, vamos lá. Aí vai depender muito do... não é ponto de vista, porque assim, existe um método, né, de análise histórica, da vem a Thaís acadêmica aqui de novo, quem não gosta desse assunto fecha o vidrinho aí e depois volta. Mas é que existe um método de análise da história chamado materialismo histórico dialético, que é a gente lidar com a materialidade das coisas, ou seja, a gente fazer uma análise de tudo que já aconteceu para a gente poder compreender a nossa realidade hoje. E quando a gente faz uma compreensão histórica, né, da própria história da depressão, existem muitos trabalhos científicos publicados sobre isso. Eu recomendo bastante o canal do Christian Dunker para vocês no YouTube, ou no YouTube, como ele gosta de falar, que ele traz muita análise sobre isso. Né? Eu não pretendo aqui esgotar, mesmo porque a gente já está aqui caminhando para o final da nossa live, mas existe sim. Eu não sou psiquiatra, não sou acadêmica da área de psicologia para poder falar isso com mais autoridade, mas eu posso te recomendar o trabalho do Dunker, que ele tem muito material no canal dele, que sim, na verdade, nós vivemos aí a sociedade do cansaço e a depressão é causada muito pela opressão que o meio econômico, o modo econômico que a gente vive, que neste momento é o capitalismo. Então a gente tem que analisar o capitalismo, a gente não vive em outro modo econômico, né? Então esse modo de produção econômico que a gente vive hoje, que é o capitalismo, ele é baseado na exploração do trabalho, na exploração do trabalho de um humano em outro ser humano. E isso não é um julgamento moral, é um dado, é uma relação que existe, uma relação material que existe, de exploração. Você vende o seu tempo de vida por um salário. E o que acontece é que você é obrigado a fazer isso, porque senão você não tem como pagar seu aluguel, onde morar, onde comer, etc. E aí muitas vezes a gente se submete a condições psíquicas que nos maculam como seres humanos, que maculam o nosso espírito, que maculam a nossa alma, tudo em detrimento dessa obrigação que a gente tem de vender o nosso tempo de vida para trabalhar. Então você imagina só que uma pessoa que esteja com uma depressão, que muitas vezes não tem uma causa específica, né? A pessoa está com depressão pelo modo de vida como um todo. E o que acontece? Ela fica se cobrando porque ela depende do trabalho para sobreviver e ela tem que tirar uma licença e se afastar por conta da depressão. Isso quando ela consegue se afastar. Porque o que a gente observa é que muitos trabalhadores que não são registrados ou que não têm essa possibilidade de afastamento acabam tendo que conviver com uma depressão severa mesmo trabalhando, porque não tem essa possibilidade de se afastar. E isso é uma condição desse esse modelo econômico que a gente vive. Então não é um julgamento moral aqui, é a materialidade. Mas assim, para poder aprofundar mais nesse tema, caso você, que você falou, né, não entendi direito essa relação direta com o capitalismo, eu recomendo o canal no YouTube do Christian Dunker, que ele tem muitos vídeos que ele fala sobre isso. E assim, existem muitos materiais acadêmicos e livros mesmo assim que a gente encontra em livraria que falam sobre essa relação que existe da depressão com o modo de produção capitalista, né, que todos nós trabalhadores vivemos. Então eu recomendo, tem muito material sobre isso, muita materialidade para poder afirmar uma coisa como essa, tá bom? E aí, por último aqui, a gente tem, daí eu encerro, tem a pergunta da Vanessa Manini Fotografia. Thais, como você organiza as suas finanças? Então, veja só, o processo de organização da vida, a minha abordagem com o método Vida Organizada é que a gente tem diferentes áreas da nossa vida, nós como pessoas, finanças é uma área da vida. Então, eu vou organizar essa área de acordo com o que eu ensinei bastante aqui nessa semana de planejamento. Então, fazendo exercícios de autoconhecimento, eu vou tentar compreender o que eu preciso resolver nessa área, qual que vai ser a minha prioridade para o ano com relação a essa área, como que eu vou fazer essa organização, quais são as minhas responsabilidades dentro dessa área. Dentro disso, eu vou conseguir identificar projetos que eu tenho para o ano, quais são meus objetivos de curto, médio e longo prazo, né? Então,
Com base nisso, você consegue trabalhar a organização não só apenas da área finanças, como também de outras áreas da sua vida, né? Esse é o comentário mais breve que eu consigo fazer, porque se a gente for entrar no detalhe mesmo, né, de cada uma das atribuições, das responsabilidades, a gente pode pensar desde uma planilha financeira para a empresa, uma planilha financeira pessoal, a gente pode falar sobre os prazos na agenda e todos esses micro detalhes que daí a gente consegue abordar com um pouco mais de profundidade no curso, mas não numa resposta assim, ficaria incompleta se eu tentasse responder em tão pouco tempo uma resposta como essa. Mas eu consigo te responder, Vanessa, falando dessa semana que a gente fez agora, como que eu organizo finanças nesse termo mais macro assim, que eu acho que já responde a sua pergunta, tá bom? Gente, é isso então, 2h19, então a gente já está com mais de 1 hora de live. Espero ter respondido as principais dúvidas de vocês com relação à semana de planejamento. Eu sempre estou por aqui, se o Instagram colaborar, eu vou deixar essa live gravada. Eu sempre aproveito essas dúvidas e conteúdos para derivar novos conteúdos disso, então eu crio posts aqui no Instagram, eu pretendo fazer mais reels ano que vem, vamos ver se eu consigo. Eu pretendo, tá? Estava conversando com a Malu sobre isso ontem, a Malu que trabalha comigo. Faço vídeos no YouTube, etc. Se tudo der certo, eu baixo essa live e subo no YouTube também. Mas é isso então, tá? A gente vai encerrando a nossa semana de planejamento. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Estou fazendo essa live para fazer esse fechamento. Então vocês podem assistir as aulas até amanhã à noite, ficam disponíveis no YouTube. Depois elas vão ficar disponíveis dentro lá do MVO para os alunos do Método Vida Organizada. E quem quiser vir com a gente e se organizar a partir disso, precisar de ajuda, acredita que não consegue. A gente deixou um plano de ação para quem quiser se organizar sozinho, né? Para que vocês continuem essa organização mesmo depois da semana de planejamento. Mas quem puder e quiser entrar no nosso programa pago, né, que é o Método Vida Organizada, a gente vai abrir as inscrições na segunda-feira e para você que está assistindo essa live, você fica sabendo que tem um link que vai te dar um desconto adicional que está aqui no meu perfil. Entra nesse grupo VIP, porque é lá que eu vou abrir as inscrições antes e enviar esse link na segunda-feira. Tá bom? Vejo vocês então na semana que vem. Quem for aluno do curso, seja aí muito bem-vindo antecipadamente, que a gente vai fazer a aula inaugural essa semana, vai ter uma festinha aí, vamos fazer várias coisas legais, tá bom? Um beijo para vocês, um bom final de semana e até mais, gente. Tchau, tchau.